Eu tive cultos aqui, mas ainda era lá embaixo. Mas é uma satisfação estar aqui revendo alguns irmãos que já há algum tempo não víamos. Mas hoje Deus nos dá esta oportunidade de juntos estarmos aqui adorando o nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu, capítulo de número 12. Evangelho de Jesus, segundo Lucas escreveu, capítulo de número 12, versículo de número 35. Aleluia. Quem encontrou, diga glória. Glória a Deus. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Vamos ler 4 versículos, até o versículo 38, que diz assim: cingidos seja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltarem das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os acharem. Pode se assentar, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas escreve. Jesus ele está trazendo um ensinamento aos seus discípulos. Na verdade, a intenção de Jesus é ensinar os seus discípulos, mas há uma multidão em sua volta, como sempre de costume, sempre uma multidão em volta de Jesus. E Jesus não vai despedir a multidão para ficar a sós com os seus discípulos. Ele vai trazer os ensinamentos, permitindo que a multidão esteja presente. Então, neste ensinamento que Jesus traz, ele vai trazendo o consolo de que eles não deveriam se preocupar, porque eles tão somente seriam instrumentos na mão de Deus. É Deus quem iria usá-los quando eles estiverem pregando a palavra. Jesus está ensinando aos discípulos que eles não deveriam se preocupar com o dia do amanhã, mas descansar em Deus, sabendo que amanhã Deus vai providenciar aquilo que falta às nossas vidas. Ele vai ensinar aos seus discípulos a ter os olhos fixos em Deus, nos céus, e não nas preocupações do dia a dia. Jesus vai dizer nos seus ensinamentos que, por maiores que sejam nossas preocupações, elas não acrescentarão nada à nossa vida. Por mais preocupados que estejamos, não vamos mudar a rotina da nossa vida. Então ele vai falar aquela palavra, dizendo aos seus discípulos: olhem as aves dos céus, não semeiam nem ceifam, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Olhem os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não são vocês mais preciosos e valiosos para Deus do que as aves e do que os lírios? Então descanse o vosso coração e não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã está na mão de Deus e não nos pertence. Amanhã é outro dia e Deus está nele. Ele sabe perfeitamente que o nosso Deus é o Deus de ontem, hoje e amanhã. Ele é o eu sou. Ele é eu sou no passado, eu sou no presente, eu sou no futuro. Então descansa o teu coração, porque de ti cuidará o Senhor. Jesus está preocupado com os seus discípulos, porque quando ele terminar o
seu ministério terreno, ele retorna ao Pai e seus discípulos precisarão dar continuidade à obra que ele iniciou. E para fazer a obra de Deus, você não consegue se você estiver preocupado com o dia do amanhã. Então a pessoa vem para a igreja e não consegue prestar atenção no culto, porque está preocupado com o amanhã. E a preocupação pelo amanhã em demasia causa ansiedade. E Pedro vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas lançai aos pés de Jesus o motivo da vossa ansiedade. Paulo vai escrever a sua carta aos Filipenses e dizer: olha, não andeis preocupados, não andeis ansiosos, faça estar conhecido diante de Deus o motivo da vossa ansiedade, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então Jesus está preocupado com os seus discípulos, para que eles não estejam preocupados demais com o amanhã e esqueçam do hoje, porque a nossa preocupação em demasia com o amanhã nos faz esquecer do hoje. Então hoje nós não vivemos preocupados com o que vai acontecer amanhã, e Jesus está ensinando aos seus discípulos: não se preocupe com o amanhã, vivam hoje, façam hoje, crendo que amanhã será um dia que o Senhor vai trazer provisão para a tua vida. Então descanse em Deus e viva o seu hoje. No meio desse discurso de Jesus, surge um desligado. Tem pessoas que são desligadas, né? O assunto não tem nada a ver com o que ele vem perguntar, mas ele interrompe o discurso para fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o contexto. Então entra no meio dessa conversa de Jesus um desligado que não está nem prestando atenção no que ele está falando, mas está preocupado com a sua vida. E diz para ele assim: Jesus, mestre, ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. Isso não tem nada a ver com o assunto que Jesus está trazendo, mas ele está preocupado com a herança dele. Então está preocupado com a vida dele, esquece do que está acontecendo em sua volta. Me perdoe, irmão, deixa eu botar esse copo aqui para baixo. Eu já derrubei uns 5 copos. Teve um que caiu, quebrou, foi um espetáculo, só Jesus. Eu não bebo muito com as mãos, né? Então tudo que está por perto, só Jesus. Então esse homem pede a Jesus: Senhor, manda o meu irmão repartir a herança. Aí porque Jesus ele aproveita as oportunidades, né? Esse desligado trouxe um assunto que não tinha nada a ver, mas Jesus vai pegar o gancho deste assunto e vai trazer uma recomendação aos discípulos. Então ele vai contar uma parábola antes ele dar resposta para esse homem, dizendo: olha, quem foi que me instituiu juiz entre você e seu irmão? Aí ele vai propor uma parábola e vai dizer sobre aquele rico insensato que durante um ano ele produziu muito, as suas terras produziram muito, e ele então disse consigo mesmo: o que eu vou fazer com tanta riqueza? Já sei, vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. Ele assim o fez, intocou a sua riqueza, e então disse à sua alma: alma, descansa, porque você tem bens para muito tempo. E aquela noite uma voz dos céus brada dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Jesus aproveita essa oportunidade para ensinar aos seus discípulos: não sejam gananciosos, não amem a riqueza, não tenham os seus corações na riqueza, tenham os seus corações nos céus, porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Se o teu tesouro for na terra, então você vai ter o coração preso aqui, mas se o teu tesouro for nos céus, você vai acumular riquezas lá, e você vai viver para Deus. Jesus então está ensinando aos seus discípulos como viverem. Parece que esses ensinamentos de Jesus precisariam falar mais forte hoje em dia. Nós estamos vendo uma igreja tomando uma direção diferente da que Deus instituiu para ela, que quer tomar posse de tudo por aí. Onde botar a mão, passa a tomar posse. E essa mensagem não é para a igreja, não. Essa mensagem foi para o povo de Israel, que onde eles colocassem a planta dos pés seria dele. Agora a igreja não tem nada a ver com isso.
que Jesus veio prometer para a igreja não foi riqueza aqui na terra. Se você ficar rico aqui na terra, dê glória a Deus, mas não se prenda a ela não. Mantenha o coração preso nos céus, porque as riquezas da terra não vão herdar os céus. Glória a Deus. Então Jesus está ensinando aos seus discípulos não se preocuparem com o amanhã e não serem gananciosos, não amarem o dinheiro, não amarem a riqueza material, terem as suas vidas em Deus. E agora Jesus muda o discurso. Primeiro Jesus está ensinando eles a não se preocuparem com o amanhã. E agora no versículo 35, onde nós lemos, Jesus está agora dizendo para eles: se preocupem com o amanhã. Parece uma contradição, né? Primeiro fala para não preocupar e agora para preocupar. Este amanhã de que Jesus está falando não é um amanhã, é o amanhã. Ele não está falando do futuro, ele está falando de um dia que virá, sem que haja forças do universo capazes de paralisar a ação deste dia que chegará. Jesus não está falando daqui a um mês, ele está falando do seu retorno para buscar a sua igreja e levá-la para morar com ele na eternidade. Quando ele está dizendo para não se preocupar com o amanhã e viver o hoje, é para não ter o coração das preocupações materiais. Agora, quando ele está dizendo olhem para o amanhã, ele está dizendo olhem para os sinais, acompanhem as profecias, observem o que a minha palavra diz, porque a trombeta vai soar e o dia do retorno virá, e vocês precisam estar olhando para esse dia. Aleluia, aleluia. Então ela fez o Jesus, dando dois ensinamentos aqui à igreja, para não estarem presas no que o mundo oferece e manter os seus corações na volta dele. Parece que essa mensagem de volta de Jesus foi para o passado. Hoje parece que não se prega mais sobre a mensagem de volta de Jesus. Mas a visão de Deus para a igreja é esta: que a igreja esteja desembaraçada com as questões da vida e com a mente no retorno de Cristo. Quando se dará, nós não sabemos, mas isso acontecerá. E ele deixou isso bem claro para nós. Aleluia. Então ele vai e propõe essa nova parábola. Agora, deste dono de casa, esse chefe de família, este dono de propriedades, este homem rico, que sai para uma festa de casamento, e antes de sair para a festa de casamento, ele vai dizer aos seus discípulos: estejam com os vossos lombos cingidos e as vossas candeias acesas. E ele sai para a festa de casamento, não diz a hora que voltará, mas ele voltará. E a ordem dele para os servos é que estejam com os lombos cingidos e as candeias acesas. Nesta parábola, Jesus vai dizer que o retorno deste homem vai acontecer entre a segunda e a terceira vigília da noite. Os judeus dividiam a vigília ou a noite em 3 vigílias. Juízes capítulo 19. Mas possivelmente após o Império Romano dominar a Palestina, foram influenciados e agora eles passam a dividir a noite em 4 vigílias. Jesus vem andando sobre as águas na 4ª vigília da noite para socorrer os discípulos que estão sendo varridos pelas ondas. Então a volta deste homem entre a segunda e terceira vigília da noite. A primeira vigília da noite ela vai de 6 da noite às 9 da noite. A segunda vigília de 9 à meia-noite. A terceira de meia-noite às 3 e a quarta de 3 às 6. Ele não vem na primeira vigília para que as pessoas não venham a pensar: eu aceitei Jesus e ele vai voltar, então eu vou deitar na minha rede, vou esperar a volta de Jesus sem fazer nada, sem produzir nada. Ele não vem na primeira vigília, então pode se levantar desta rede, vai trabalhar para Jesus, vai fazer a obra de Jesus, porque ele não vai voltar agora na primeira vigília, mas ele também não volta na 4ª vigília.
A Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ele vem entre a segunda e a terceira vigília da noite. O que é a segunda e a terceira vigília da noite? Eu já frequentei muitas vigílias. Se eu não estou enganado, o nome dele é Cláudio, né? Então, não me enganei. Também dessa altura é difícil, né? Dessa altura acho que era só ele que eu conheci nessa época. Então nós frequentamos muitas vigílias e passava a noite toda em vigília. Hoje já é muito difícil, às vezes eu vou em minha vigília e passava a noite inteira na vigília. Mas tinha um período da vigília que era crítico. O sono vinha forte. 2 horas da manhã, o sono batia forte. E se o dirigente da vigília não tivesse graça, o povo caía no sono e era difícil depois para levantar o trabalho novamente e seguir até amanhecer do dia. Tinha que ter muita graça de Deus. Eu já frequentei vigílias de entrar lá, se não estou enganado, 10 horas da noite na igreja que eu congreguei, e só saí 5 horas da manhã, sem sair durante a noite toda, nem para ir no banheiro, nem para beber água, ficar a noite toda debaixo da graça, acabar a vigília 5 horas, e eu ficava tocando instrumento com alguns irmãos, e o grupo se reunia ali, não queria ir embora, ficava ali até 6 da manhã, e ninguém queria ir embora, a noite toda adorando a Deus. Nas vigílias que batia aquele sono terrível que só Jesus na causa. Então esse período de 2 horas da manhã era terrível. Então quando ele fala de segunda e terceira vigília, ele está falando daquele momento que o sono vem mais forte, mais crítico, e se você não estiver preparado, você vai ser levado por ele. Então o homem que sai da casa, o dono, diz que eles estejam com os lombos cingidos. Que é lombos cingidos? Na época de Jesus, as vestimentas tanto de homens quanto de mulheres eram vestidos longos. Diferenciavam algumas das vezes pela cor do cinto. Então, cingir os lombos seria puxar o vestido para cima e amarrá-lo à cintura. Porque uma pessoa com vestido longo, eu estou vendo algumas irmãs aqui com vestido longo, elas vão saber do que eu estou falando. Ela tem dificuldade de andar apressadamente. Se ela for correr de vestido longo, ela vai cair. Então, vestido até os pés dificultava a ação, uma ação mais emergente, o trabalho, o serviço. Então, quando ele está falando de lombos cingidos, ele está falando do serviço do cristão. Porque ele precisava cingir os lombos para estar em atividade, despreocupado se ia cair ou não. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles estão de lombos cingidos, preparados para partir do Egito. Lombos cingidos, está preparado na obra, naquilo que Deus colocou diante de nós. Então, quando esse homem saía de casa, os seus servos cingiam os seus lombos, preparavam uma mesa e ficavam em prontidão, aguardando o retorno do seu Senhor, que se daria entre a segunda ou a terceira vigília da noite. Eles não sabiam a hora, por isso eles tinham que ficar de novo cingido, em atividade no serviço, aguardando o retorno do Senhor. Quando o Senhor chegava e batia na porta, os servos que estavam prontos, em prontidão, eles imediatamente corriam e abriam a porta para o seu Senhor. E quando a porta era aberta, o dono da casa entrava e o seu coração se regozijava. Havia um grande gozo na sua alma em saber que os seus servos obedeceram a sua palavra e estiveram aguardando como ele ordenou. Se ele toca a porta e se demora a abrir, ele logo vai entender: os meus servos dormiram, não me obedeceram. Mas quando ele toca a porta e a porta logo se abre, ele então entende: os meus servos estão me esperando, eles estão preparados. Ele entrava na casa, mandava os servos sentar agora à mesa, e ele, o dono da casa, pegava os alimentos e ia servir aos seus servos. Sua alma se alegrava, e ele agora ia servir aos seus servos. É Jesus quem vai nos servir quando formos julgados na boda. Isso é julgamento para receber galardão, não para condenação. Jesus vai nos galardoar. Essa questão de segunda vigília, terceira vigília é complicada. Tem pessoas que conseguem dormir em pé,
nesses ônibus lotados, seguram ali, demora a viagem, daqui a pouco está dormindo em pé. Quando você se senta cansado, cheio de sono, se você fechar os olhos, você dorme. E dependendo do cansaço, no que você dá aquela cochilada leve, breve, é capaz até de você cair, porque você dorme, você não consegue vencer o sono. Se você, diante de um sono forte, sentar para esperar um pouquinho, pode ter certeza que você vai dormir. Eu só vou descansar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu me levanto. Não, o sono vai te derrotar. Só tem uma maneira de se vencer o sono: é estar em atividade, Glórias a Deus. é estar em alerta, Aleluia. é estar em prontidão, Glória a Deus. é estar com a mão na obra, no Louvado ar. seja Deus. Às vezes eu levantava de madrugada para orar, botava o meu celular para despertar. Não desses novos, não, né? Esses antigos, que quando começa a despertar, ele só para se você for lá apertar. E ele desperta alto, que acorda todo mundo que está dentro da casa. Esses novos não. Eu botava para despertar, passava a noite toda, só no outro dia eu levantava e não entendia porque o despertador não me acordava. Ele toca muito baixo, esse não toca alto. E eu botava distante de mim, porque se eu botasse perto, quando ele tocava, eu pegava ele, olhava, apertava para desligar e ficava ali esperando um pouquinho para levantar e pronto, ficava dormindo, só levantava no outro dia. Quando você está com muito sono e você levanta para orar de madrugada e já levanta caindo de joelhos, você só vai mudar a posição de estar dormindo. Em vez de dormir deitado, vai dormir ajoelhado. Não tem como. Colocava o celular longe de mim. Quando ele começava a despertar, eu me levantava. Eu tinha que levantar para ir fazendo parar, senão acordar todo mundo. Me levantava, desligava o celular, já molhava o rosto, despertava o sono. Agora sim eu posso orar, porque senão você é vencido pelo sono. Só tem uma maneira de se vencer o sono: é estar em atividade, é estar servindo ao Mestre. O que Deus te chamou para fazer? Qual é o teu chamado? Qual é a obra que Deus confiou às suas mãos? Qual é a obra que Deus colocou diante de você para que você para Ele realizasse? Se você está em atividade nesta obra, você está vencendo o sono, você está com os seus lombos cingidos. Se você abandonar um pouquinho só a posição que Deus te colocou, o sono pode te pegar. Se você colocar de lado as armas que Deus colocou na tua mão, o sono pode te pegar. Mantenha-se em prontidão. Não importa qual é o teu chamado, não importa qual é a posição na obra do Senhor, todas as posições, tudo que Deus tem para que a igreja realize é importante. Pode ser aos meus olhos e aos olhos dos homens de menos importância, mas para Deus não. Pode ser o mínimo possível, mas se é obra de Deus, Ele te confiou, Ele conta com você e tem importância para o reino de Deus. Nós queremos fazer aquilo que chama mais atenção. Eu quero ser um pregador, eu quero ser profeta, eu quero ser pastor, eu quero ser um orador, eu quero ser alguém que esteja em destaque. Tem muita gente na obra de Deus que não aparece, que são colunas da igreja, que oram pelas madrugadas para que a obra se mantenha de pé. Você não sabe quem são, você não sabe onde vivem, mas os olhos de Deus contemplam e conhecem, e é por estarem na posição que a obra está avançando, é por estarem diante dele que a obra está indo avante. Parece que alguns casos na igreja são de menos importância, né? Nem muitas pessoas querem, mas todos são importantes. Hoje Jesus me colocou como evangelista, e de vez em quando abre umas portas para eu estar pregando e fazendo algumas viagens. Isso é para a glória de Deus, isso é coisa de Deus. Tive algumas vezes indo na Europa, no passado estive em Portugal, na Itália. É coisa de Deus, é Deus que faz isso, é Deus que escolhe. Deus prometeu e Deus cumpriu. Não somos nós que pedimos a Deus ou determinamos o que vamos
hoje. É Deus que faz. Mas tenha certeza de uma coisa: muitos desses que estão nas fileiras de frente estão dizendo a Jesus: Senhor, eu quero ir lá para trás, eu quero ficar sentado lá, eu quero estar lá no último banco, só te glorificando, só te exaltando, só orando para que o Senhor opere, porque quem está de frente são os mais atacados, são os mais atingidos, e para Deus não é mais valioso ou valoroso aquele que prega, ou que está na portaria, ou que trabalha na cantina. Para Deus tudo é trabalho. Se Ele te confiou e você executa com zelo e amor, é isso que importa para Deus, é o seu posicionamento diante do chamado dEle. Aleluia! Glória a Jesus! Deus, Ele é cabaçuia. Glória a Deus! Coisa de Deus. Glória! Tem alguns pregadores que pregam, quando fazem um apelo, vem umas 5, 10 pessoas na frente a aceitar Jesus. E ele fica maravilhado e coloca aqui na conta dele: ó, 10 almas que eu ganhei para Jesus pregando essa noite. Não, ganhou não. Às vezes a família está orando por aqueles que vêm na frente aceitar. Às vezes foi o porteiro que apertou a mão, está lá na posição de Deus e disse: olha, Jesus te abençoe aqui nesta noite. E como tem zelo pela obra, a palavra dele sai como fogo, a barreira e as dificuldades caem na porta. A pessoa já entra aqui dentro da igreja com o coração mudado e com a cabeça transformada, se sentindo leve, em paz e querendo entender o que é isso que eu estou sentindo aqui. Que paz é essa? Que ambiente gostoso. Foi o pregador que fez? Não foi ele que fez, não. Foi o porteiro usado por Deus, no apertar da mão, dizendo: seja bem-vindo. Ali a pessoa foi tocada e transformada por Deus. E quando foi feito o apelo, ele veio para os braços de Jesus, porque o porteiro trabalhou, a igreja está orando, os que louvam ao Senhor estão adorando, e em meio à manifestação dos que trabalham para o reino, Deus está dando crescimento à sua obra. Amado que a Semaria. Então, se o computador ou se o pregador quer computar almas para ele, tem que ir lá fora. Evangelismo pessoal, vai ganhar lá fora. Aqui no culto não. Tem muita gente envolvida com salvação de almas. É um louvor que é louvado e Jesus fala. É a oração da família, é a oração da igreja. Então é Deus fazendo. Então se sinta importante. Uma alma aceitou Jesus. Não pense que foi pregador, não. Você faz parte desse culto. Você tem a sua posição diante de Deus. Você é o instrumento que Ele chamou. E quando eu estou trabalhando para Ele, Ele está dando crescimento à obra. Oh, la basura e la monzoga. Trabalhe para Jesus. Não enterre o seu talento. Jesus contou aquela parábola dos 3 servos que receberam. Um você recebeu 1, outro 2, outro 5. Quem recebeu 2 e 5 granjeou outros. Quem recebeu 1 foi enterrar o talento que recebeu. Não enterre o teu talento. Não aceite sugestões que você precisa aparecer, porque na obra de Deus quem tem que aparecer é Jesus. Você pode cantar bonito, você pode pregar bem, com eloquência, você pode ter uma oração linda, mas se você não tiver um chão, se você não tiver um espírito, não produz nada. O seu conhecimento não produz nada. O que você faz ou deixa de fazer, mas quando você está no chão de Deus, então Deus está fazendo, Deus está agindo. Então não importa quem prega, quem canta, não importa quem está sendo usado, importa que esteja com os lombos cingidos, trabalhando para o reino. E então Jesus depois vai dizer também aos seus discípulos: estejam com os lombos cingidos e as candeias, fala mais alto, em nome de Jesus, as candeias, aleluia. Então o dono da casa ia para a festa, e no seu regresso, tarde da noite,
Você sabe perfeitamente que na época de Jesus não existiam luzes elétricas. As luzes eram de lamparina, que eram alimentadas pelo azeite. Essa lâmpada está sendo alimentada pela energia elétrica. Na época de Jesus, as lamparinas, candeias, eram alimentadas pelo azeite. O azeite que simboliza o Espírito Santo. Quando este homem voltava tarde da noite, o que acontecia? Não existiam postes nas ruas, nas praças, com iluminação no exterior, não. As iluminações eram dentro de casa. Quando a noite cai, as pessoas não vão demorar muito para se prepararem e dormir. Não tem muito o que fazer à noite. Hoje você pode ficar à noite acordada se você quiser, indo para shopping, indo para mercado que ficam 24 horas por dia. Você pode ir para as praças aí que tem iluminação, você vai ficar o tempo todo que você quiser. Alguns lugares muito perigosos, vai confiar em Jesus. Mas você pode ficar acordado. Naquela época não, a noite caía, vai fazer o que na rua? As pessoas vão se preparar para dormir. E logo estão preparadas para dormir, elas vão apagar as suas lamparinas, candeias, porque senão vão dormir e vai queimar tudo se ficar ligado. Então eles vão dormir, apagam tudo. Mas a ordem desse homem era que a sua casa estivesse com as candeias acesas. Os seus servos deveriam estar de prontidão de ouro na candeia. Opa, está acabando o azeite, eu tenho que colocar mais azeite. Eu não posso deixar o azeite voltar, porque senão a lâmpada vai apagar. E o meu Senhor está voltando, a lâmpada precisa estar acesa. Quando esse Senhor voltava, de longe ele contemplava aquele vale, aonde no meio daquelas casas em volta estava a sua. Tudo ao redor estava apagado, tudo ao redor estava desligado, todos estavam dormindo, mas de longe ele contemplava o vasto de uma luz, e ele não tinha dúvida: aquela luz é da minha casa, aquela candeia acesa é da minha casa. Lá os meus servos estão me esperando, e eles estão mantendo a lâmpada acesa. O azeite está lá para que a lâmpada permaneça acesa. Alguma casa do teu lado pode estar apagada, mas a tua não pode, porque ele vem para as casas que estão acesas, para as casas que estão com o brilho da luz que vem de Cristo. Não é brilho próprio, é brilho dele. Essa luz não se mantém porque eu sou bonitinho ou porque você é bonitinho, não. Essa luz se mantém acesa porque você se esvazia de si mesmo e se enche do Espírito de Deus. Eu preguei em uma igreja certa vez. Não vou falar o nome do médico, a igreja é grande, o altar era muito grande. E foi um grupinho de crianças ali cantar. Aquelas crianças cantavam de 4, 5 anos, mais ou menos, 6 talvez. E elas pulavam, corriam de um lado para o outro. Os professores empolgados, a igreja toda maravilhada, os pais de pé batendo foto o tempo todo filmando, e as crianças louvando aquela maravilha, e eu observando. E a música que as crianças cantavam ensinava as crianças a lutar como um canguru, a pular como um canguru, a correr como um canguru, fazer tudo como um canguru. E eu fiquei imaginando ou procurando na canção o nome de Jesus, e não apareceu. Só ensinava a fazer como um canguru. E eu fico então imaginando essa geração que vai se formando. E me lembrava que quando mais jovem ainda, nós cantávamos na igreja aquele hino que dizia: se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. E agora vendo essas crianças aprenderem a lutar como canguru, a socar como canguru, chutar como canguru. Imagina essas crianças dirigindo oração amanhã, e o demoniado aparecer na igreja, o demônio pegar alguém
que é engraçado, né? Mas essas coisas elas vêm tirando o espaço de Jesus. A luz de Jesus ela vai saindo de cena, porque algumas coisas novas parecem que têm mais efeito do que o nome de Jesus. Parece que algumas coisas novas têm mais resultado do que você falar sobre o nome de Jesus. E o nome de Jesus vai sendo colocado de lado. Só que esse Jesus, ele vem para a igreja que mantém-se acesa, para a igreja que mantém-se com o pensamento dos céus, cheia do Espírito e da graça de Deus. Eu não preciso criar meios para fazer com que a igreja cresça e se encha de Deus, não. É uma forma muito simples, está na Bíblia. É só manter-se em Deus, é só dar lugar a Jesus para reinar, é só sair da frente, tirar a sua mão e dar lugar a Jesus para Ele reinar e ser o Senhor, porque Ele vai conduzir em triunfo aqueles que deixam Ele conduzir. Aleluia! Eram crianças batizadas com o Espírito Santo há algum tempo atrás, adolescentes batizados com o Espírito Santo, eram jovens que entravam na igreja e tinham sede. Eu digo isso, irmão, porque eu tive muita sede de ser batizado com o Espírito Santo quando eu vi os jovens falando ministério. Eu tinha muita vontade, fui muita vigília e o negócio já pulei muito, não fui batizado até o dia que ele me batizou, mas era muita sede. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, eu ia lá na frente. Não foi hoje não, mas amanhã eu vou de novo. Era sede na alma. Hoje parece que isso não é mais para os nossos dias. É a igreja cheia do Espírito, é a igreja brilhando, é a igreja que mantém as candeias acesas, é a igreja que mantém a gente na lamparina, é a igreja que tem azeite de reserva, é a igreja que está se preparando para o retorno do noivo. Aleluia! Ele vem para quem está trabalhando para Ele. Ele vem para quem está se enchendo dele, da unção e da graça. Eu queria orar com você aqui hoje, em nome de Jesus. Coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos pedir a Jesus que venha nos encher nesta noite, encher ainda mais. Mas ontem eu já fui cheio. Ontem eu fiquei um dia com Deus na Assembleia de Deus do Santíssimo. Foi glória, maravilha. Então hoje eu nem preciso mais buscar nada, porque ontem eu já recebi demais, não é? Deixa transbordar. Melhor sobrar do que faltar. Então nunca pense que você está cheio já, porque quem está cheio já, irmãos, tem mais sede do que quem está vazio. Quem está cheio de Deus mais, busca mais do que quem está vazio. Porque a sede de Deus, por aqueles que já estão cheios, produz mais sede ainda. Ele tem mais vontade de Deus. Porque Deus é infinito. Não tem fundo o poço. Você vai cavar e não vai chegar ao final. Quem está cheio de Deus quer todo dia Deus. É crente fanático, né? Todo dia quer Jesus. Glória a Jesus. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você aqui hoje. Aleluia. Para que Deus nos mantenha cheios. Mas Jesus vai demorar a voltar. Talvez demore, quem sabe, daqui uns 5 anos, 10, sei lá, pode ser. Isso coletivamente, né? Individualmente, ele pode voltar hoje mesmo. Pode chamar alguns aqui. Nós não sabemos o dia. Podemos chegar em casa ou não. Quantas pessoas que começaram o ano e já não estão mais vivos? Jesus já voltou para esses que partiram. Coletivamente, Jesus pode demorar alguns anos a voltar, mas a igreja não está preocupada com o seu retorno coletivo.
ela está preocupada com a sua volta. Aleluia. Estando cheia do Espírito. Se vier hoje, amém. Se não vier, amém. Foi o que Paulo falou. Estar aqui é bom para ele, mas estar com Cristo é melhor. Mas ele vai fazendo a obra do Senhor. Nós temos que estar cheios e aguardando a vinda dele para qualquer momento. Levante a sua mão comigo. Olhe comigo, Senhor Deus, eterno Pai, amado, santo e justo. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha aqui sobre as nossas vidas com a tua mão poderosa e toca em nós. Tudo aquilo em nós que atrapalha o teu agir, que atrapalha nos estarmos cheios da tua vontade, arranca, Jesus. Aquilo que falta em nós, Senhor, coloca, preenche, mas nos encaixa no centro da tua vontade, Pai. Deus, nós queremos estar agora com os nossos vasos de boca para cima e queremos receber porção da tua presença. Queremos ser revestidos do teu poder e cheios do teu Santo Espírito. Vem sobre nós, Senhor, com a tua mão. Vem sobre nós com o teu poder e traz sobre nós o impacto da tua presença. Deus, encha-nos desta noite do teu poder, do teu Espírito, da tua presença, da tua unção. Nos ajude a estar fazendo a tua obra, Senhor. Eu sei, ó Deus, que é difícil, que as lutas vêm, que os ventos sopram, que nós somos fracos e frágeis, sim, Pai, mas a tua graça nos basta, o teu poder nos capacita, a tua presença nos impulsiona. Então, Deus, nesta noite, nos encha do teu Espírito, nos encha da tua graça, nos encha do teu poder, Senhor. Aleluia! Que se apronte falhas, ele conta raço e contra força, obedece camalegel e fala sobrevivência. Deus dos céus, terebaraçou, sopra sobre nós, Senhor, a tua unção, aquece o nosso coração com a tua presença, enche-nos do teu Espírito, fortalece a nossa vida. Deus, nós queremos ser revestidos dessa Deus. Ai de querer falha. Deus nos abençoe e nos encha, fortalece, nos revista da tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nosso meio, alguém que não aceitou Jesus, alguém que estava afastado e hoje quer voltar para a casa do Mestre, levante a sua mão comigo, deixa eu orar por você. Aqui alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Onde está você que hoje quer Jesus como Salvador? Levante a sua mão, deixa eu orar por você. É noite de salvação. Jesus já está voltando. Pode ser que ele volte hoje para você, volte amanhã. Hoje você tem a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida e de ser propriedade exclusiva de Deus. Hoje é o dia que Deus está te dando a oportunidade de salvação. Levante a sua mão comigo, deixa eu orar por você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Se não tem, aleluia, o Senhor te abençoe. Se você está aqui sem Jesus, que Deus te dê uma outra oportunidade para que você o aceite em nome de Jesus Cristo. Amém.